Olá! Hoje iremos falar sobre o sistema respiratório e suas funções. A principal função do sistema respiratório é fornecer gás oxigênio ao corpo e ao mesmo tempo eliminar gás carbônico. O sistema respiratório também possui outras funções, como auxiliar no controle do pH sanguíneo, filtrar e aquecer o ar inspirado, sentir aromas e odores através do olfato, também emitir sons. A respiração pulmonar consiste nas trocas gasosas que ocorrem entre o pulmão e o ar do ambiente. É através do sistema respiratório que absorvemos gás oxigênio do ar, que é utilizado pelas células na liberação de energia necessária ao funcionamento do corpo e eliminando o gás carbônico, também chamado de dióxido de carbono. A respiração pulmonar ocorre automaticamente por meio de estímulos nervosos involuntários, embora possamos de maneira consciente controlar parcialmente os movimentos da respiração. O sistema respiratório humano é constituído pelas vias respiratórias e pelos pulmões. O sistema respiratório humano ele é dividido em diversas partes, como por exemplo as cavidades nasais, a laringe, a traqueia, os bronquíolos, os brônquios, a faringe, os alvéolos pulmonares e o diafragma. Agora nós iremos detalhar cada um deles. Começaremos pelas cavidades nasais, que começam nas narinas e vão até a faringe, sendo separadas uma da outra por uma parede cartilaginosa. As cavidades nasais são revestidas por um tecido epitelial rico em vasos sanguíneos, que umedecem e aquecem o ar inalado. As cavidades nasais contêm pelos e mucos, que dificultam a entrada de partículas e de micro-organismos nos pulmões. A faringe é um tubo compartilhado pelo sistema digestório e respiratório, faz a comunicação entre as cavidades nasais e a laringe. Logo abaixo da faringe nós temos a epiglota. A epiglota é uma estrutura cartilaginosa encontrada na região da laringe que garante que o alimento siga seu caminho em direção ao esôfago. A laringe é um tubo que liga a faringe à traqueia. Como citado anteriormente, em sua parte superior há uma válvula chamada de epiglota, responsável pelo fechamento desse tubo durante a alimentação, impedindo que alimentos entrem no sistema respiratório. Logo abaixo da laringe, nós temos a traqueia, tubo formado por anéis cartilaginosos que se bifurca na extremidade inferior, levando o ar aos brônquios. Os brônquios, por sua vez, são tubos que se ramificam em bronquíolos. Logo após os brônquios, nós temos os bronquíolos, cada uma das estruturas que terminam nos alvéolos. Nos alvéolos pulmonares é onde vai ocorrer as trocas gasosas. Além dessas complexas estruturas, nós também temos o diafragma, que é um músculo que participa do controle da respiração. É através das vias respiratórias que o ar entra e sai do nosso corpo. As vias respiratórias compreendem os seguintes órgãos e estruturas: cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Quando falamos no sistema respiratório, logo vem em nossa cabeça os pulmões. Agora vamos detalhar um pouquinho mais sobre eles. Os pulmões são órgãos de cor rosada e textura esponjosa. Eles são compostos por alvéolos pulmonares, pequenos sacos de paredes finas recobertos por capilares sanguíneos. É nos alvéolos que ocorre a troca de gases entre o ar atmosférico que chega aos pulmões e o sangue dos capilares. Dentro dos pulmões, há cerca de 300 milhões de alvéolos. Agora, vou te contar uma curiosidade. Você sabia que se todos os alvéolos pulmonares de uma pessoa adulta fossem esticados e colocados lado a lado, sua superfície seria de 60 a 80 metros quadrados? Mas para que ocorram as trocas gasosas, nós precisamos dos movimentos respiratórios. A cada respiração ocorrem dois movimentos: o movimento de inspiração e o movimento de expiração. Estes movimentos se alternam várias vezes por minutos. Esse conjunto de movimentos é denominado ventilação pulmonar. A ventilação pulmonar é resultante da ação conjunta do diafragma, músculo exclusivo dos mamíferos localizado abaixo dos pulmões, separando o tórax do abdômen, e dos músculos intercostais localizados entre as costelas. No processo de inspiração, os músculos intercostais se contraem e elevam as costelas. O diafragma também se contrai, movimentando-se para baixo. Como resultado, o volume da cavidade torácica aumenta e o ar entra nas vias respiratórias.
Agora, no processo de expiração, os músculos intercostais e o diafragma relaxam, diminuindo o volume da cavidade torácica e empurrando o ar para fora do organismo. Através dos movimentos respiratórios ocorrem as trocas gasosas. Os gases envolvidos na respiração são o gás oxigênio e o gás carbônico. O gás oxigênio é utilizado pelas células no processo de liberação da energia contida nos nutrientes. A maior parte desse processo, chamado de respiração celular, ocorre nas mitocôndrias. Já o gás carbônico é formado no interior das células durante a respiração celular e deve ser eliminado do corpo por causa da sua toxicidade em altas concentrações. O ar atmosférico rico em gás oxigênio é captado pelas vias respiratórias e encaminhado aos pulmões. Nos alvéolos pulmonares, que são altamente vascularizados por capilares sanguíneos, ocorrem as trocas gasosas. A grande proximidade entre o ar inspirado e umidificado no interior dos alvéolos e o sangue no interior dos capilares, bem como a pouca espessura dessas estruturas, permite que ocorram as trocas gasosas entre o pulmão e o sangue. O gás oxigênio que está mais concentrado no ar dos alvéolos pulmonares passa para o sangue, no qual a concentração desse gás é menor. O gás carbônico que está mais concentrado no sangue e que chega aos pulmões passa para o ar no interior dos alvéolos. No sangue, o gás oxigênio é transportado quase exclusivamente pelas hemácias, ao passo que a maior parte do gás carbônico é transportada e dissolvida no plasma sanguíneo. A troca de gases entre as células dos tecidos e o sangue contido nos capilares sanguíneos ocorre no sentido inverso. O gás oxigênio que está mais concentrado nos capilares sanguíneos passa para as células dos tecidos. O gás carbônico que está mais concentrado nas células dos tecidos passa para o sangue e é transportado para os pulmões, onde é eliminado. O ar no interior dos alvéolos é parcialmente substituído pelo ar umidificado e inspirado a cada respiração. Com isso, o ar inspirado e o ar expirado apresentam concentrações de gases diferentes. Agora iremos falar sobre a saúde do sistema respiratório. O ar que respiramos, quando contaminados com vírus e bactérias patogênicos, gases tóxicos ou poeira, é o principal veículo de propagação das doenças respiratórias. Destacaremos as principais doenças do nosso cotidiano. A gripe e resfriado são infecções das vias respiratórias muito comuns, causadas por tipos diferentes de vírus. A transmissão ocorre principalmente pelo ar, pelo contato físico e pelo compartilhamento de utensílios como copos e talheres com pessoas doentes. Geralmente, os sintomas dos resfriados são mais amenos do que os da gripe. Agora falaremos sobre a bronquite. A bronquite é uma inflamação dos brônquios, que dificulta a respiração. Alergias, infecções respiratórias ou irritações provocadas pela fumaça ou pelo fumo estão entre as suas causas. Seus principais sintomas são tosse com catarro e chiado no peito. Outra doença comum do sistema respiratório é a asma. A asma é uma inflamação nos bronquíolos, que dificulta a respiração. Ela pode ser desencadeada por alergias, produtos que causem irritação nas vias aéreas, infecções virais, fatores emocionais, atividades físicas intensas e alguns medicamentos. Os principais sintomas são dificuldades respiratórias, chiado, tosse, sensação de aperto no peito. A pneumonia é uma inflamação dos alvéolos pulmonares que dificulta as trocas gasosas. Ela pode ser causada por vírus, fungos, protozoários ou bactérias. A pneumonia pode ser transmitida por aspiração do ar de gotículas de saliva e de secreção contaminadas ou por transfusão de sangue. Os sintomas mais comuns são febre alta, dor torácica, tosse com catarro e respiração ofegante. Existe vacina contra a pneumonia bacteriana, causado pelo pneumococo. Temos também a tuberculose pulmonar. A bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch, causa tuberculose pulmonar. O contágio ocorre pelo ar. A bactéria chega aos pulmões e desencadeia processos inflamatórios graves. O tecido pulmonar é destruído e substituído por outro mais grosso e fibroso, que dificulta as trocas gasosas. Os principais sintomas da tuberculose pulmonar são tosse, eliminação de muco, falta de apetite, emagrecimento, dor no peito, suores, cansaço e febre baixa persistente. Agora iremos falar de algo bem atual.
falaremos sobre a pandemia de Covid-19. Uma pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença, e o termo passa a ser usado quando uma epidemia, surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de uma pessoa para outra. Mas o que é Covid-19? Coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies de animais, incluindo os camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, como por exemplo o MERS-CoV e o SARS-CoV. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus, SARS-CoV-2, o qual foi identificado em Wuhan, na China, e causou a Covid-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus denominado SARS-CoV-2. Apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria, cerca de 80% dos pacientes com Covid-19, podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos, com poucos sintomas, e aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar, por apresentarem dificuldades respiratórias, dos quais aproximadamente 5% pode necessitar de suporte ventilatório. Mas quais são os sintomas? Sintomas da Covid-19 podem variar de um resfriado a uma síndrome gripal, sendo os sintomas mais comuns tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldades para respirar, perda de olfato, alterações do paladar, distúrbios gastrointestinais, cansaço, diminuição do apetite e falta de ar. É importante saber como ele é transmitido. A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra, através do aperto de mão de pessoas contaminadas, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, objetos ou superfícies contaminadas como celulares, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos, teclados de computadores e outros objetos do nosso cotidiano. Há diversas formas de se proteger. A mais eficaz é o isolamento social. Mas além do isolamento social, outros cuidados básicos podem fazer com que você esteja protegido em casa, como lavar as mãos com frequência até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize com álcool gel em 70%. Tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com um lenço ou a parte interna do cotovelo. Busque não tocar nos olhos, no nariz, na boca ou a máscara de proteção facial com as mãos não higienizadas. Também é importante manter distância mínima de 1 metro entre as pessoas em lugares públicos e de convívio social. Quando você estiver parado em um local, busque manter 2 metros de distância da pessoa ao lado. Evite abraços, beijos e apertos de mão. Adote um comportamento amigável sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. Agora vamos falar sobre os objetos. Higienize com frequência o celular, brinquedos das crianças e outros objetos que são utilizados com frequência. Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos. Quando estiver em casa, mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Se estiver doente ou com algum dos sintomas da Covid-19, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos. Busque orientações pelos canais online disponibilizados pelo SUS ou atendimento nos serviços de saúde e siga as recomendações do profissional de saúde. Caso você tenha testado positivo, durma bem e tenha uma alimentação saudável. A principal dica, e não menos importante, utilize a máscara em todos os ambientes. As máscaras de tecidos caseiras ou artesanais não são equipamentos de proteção individual, mas podem funcionar como uma barreira física, em especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas. Estudos indicam que quando as pessoas utilizam máscaras em um mesmo local, os riscos de contágio diminuem drasticamente. Então, ao sair de casa, não esqueça de usar a sua máscara. Medidas simples como estas podem preservar a sua saúde, de seus familiares e pessoas próximas a você. Vamos juntos combater este vírus. Chegamos ao fim deste vídeo. Agradeço sua atenção até aqui. Muito obrigado.